Tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazendo mais um conteúdinho bem legal para vocês. Ah, Hoje vai ser um pouco sobre segurança, né, e back-end. É um assunto que eu gosto bastante, particularmente. Enfim, por que eu trouxe esse assunto hoje, né? Eu ia trazer uns assuntos um pouco mais complexos, mas eu pensei, cara, começar por segurança é um assunto bem legal, né? E tipo assim, dá para explorar bastante coisa, tanto de back-end, como de redes, como de infraestrutura, né? Como segurança no geral. Então achei, pô, vamos trazer, né? É sempre bom. E hoje vai ser sobre. Começar primeiro com um assunto bem legal, né? Um tipo de design pattern. Um design pattern, né? Que é um rate limiter ou um circuit breaker, né? Depende de como você está vendo a situação. Nesse caso é um rate limiter mesmo, tá? Só um rate limiter normal, usando a annotation, por exemplo, do Spring Boot. Enfim, como é que a gente vai fazer, né? Primeiro explicar o fluxo da operação para depois a gente dissecar como é que essa coisa toda funciona. Primeiro, deixa eu trocar aqui a tela, né, que é muito importante. Vamos lá, só um minuto. Pronto. Beleza. Primeira coisa, processamento, né? Peraí, é aqui. Aqui. Pronto. Processamento, né? O processamento ele é onde tudo acontece dentro do nosso serviço, né? No caso a gente está usando Spring Boot com Java, ok? E para fazer esse teste, né? E como é que funciona, né? O fluxo de operação. Esse teste inteiro ele gira em torno do fluxo de login, né? Autenticação. Então, primeiro a gente vai ter uma entrada, processamento e uma saída. Essa saída vai ser anunciada ou pela API, né, caso você esteja vendo tudo pelo back-end, ou pelo front, né, na tela visualmente com a Visual Tip. Vamos voltar aqui para o ScalaJo, que fica um pouco mais fácil de entender. Vamos lá. A gente vai ter um input, esse input ele vai receber um argumento desse tipo aqui, né, que seria um username, né, no caso aqui sendo admin, e um password, no caso é letme. Né? Depois ele vai pegar esse argumento, vai enviar para o back-end, esse back-end vai processar essas informações, e assim que ele processar as informações, ele vai te dar uma resposta. Essa resposta normalmente tem dois tipos. Né? O primeiro tipo é o caso válido, onde ele vai te montar essa estrutura, ou seja, ele vai te dar uma autenticação, um status de sucesso, ele vai te dar um token, né, que normalmente é um JWT, ele vai te dar um tempo de expire, né, que ele vai expirar, é uma validade, e ele vai te dar um índice de usuário, né, ele vai te dar a informação do teu user, que vai ser basicamente um ID, o nome do teu usuário, né, o nickname ou username, e ele vai ser, e caso você esteja usando o RBAC, que normalmente a galera está usando o RBAC, ele vai te dar um role, né, então nesse caso é admin. Beleza. O segundo caso, né, é status de erro, né, o caso inválido. Ele vai te dar invalid credentials, vai te dar uma mensagem, né, dizendo o que aconteceu. Fato interessante que é bom a gente salientar logo aqui de início. Esse caso de API é muito importante que você preste atenção, porque é sempre bom você dar uma resposta ambígua. Por questão de segurança. Se você colocar ali no erro sem inválida, né, ou por exemplo, username inválido, e-mail inválido, isso já direciona o hacker para saber o que você precisa fazer, né, para poder, né, tipo, invadir, qual via ele vai usar para invadir o seu sistema, o que não é uma boa ideia. Tá? Eu fiz um sistema aqui de mock para a gente poder fazer o teste, né, principalmente do rate limit. E lembre-se, isso aqui é um mock, ele tá meio mal feito, ele é de propósito, assim, que é justamente para ele ser frágil, tá? E esse tipo de padrão aqui não é bom você usar, principalmente receber payloads inteiros, né, a resposta bruta no front. Isso é uma coisa terrível, principalmente questão de segurança, é super frágil, você vai receber uma informação que pode ser convertida em um payload de invasão, né? Então não é muito legal. É sempre bom você, por exemplo, passar uma hash, usar um MD5, não para criptografar ou qualquer coisa do gênero, mas simplesmente para ofuscar aquela informação, certo? E até mesmo para fazer um tráfego um pouco melhor daqueles fluxos de informações. Vamos seguir aqui, né? Vamos agora para o que a gente vai ver aqui na prática, né? Que é como funciona isso, né? A gente tem todo esse fluxo e vamos testar esse fluxo na prática agora.
Criei aqui esse sitezinho, isso aí que eu estava testando. Beleza. Esse site, deixa eu botar em full screen, ele tem o IP, né, o link, né, dele é portal Acme local, esse é o domínio dele, o endpoint é /login, certo? E ele só tem isso, não tem mais nada. Como que a gente, como um hacker, né, invadiria esse sistema, certo? A gente vai clicar aqui em inspecionar, vamos avaliar a página primeiro, né? Ela responde uma coisa bem simples, né? Um HTML. Esse HTML ele tem algumas informações aqui que a gente pode usar, certo? Principalmente aqui nesse card, que ele vai ter o seguinte: ele vai ter um formulário, e esse formulário é do tipo post, ele vai enviar uma requisição. Essa ação que ele vai ter, né, o endpoint que ele vai bater é o login. Então a gente já tem um domínio, já tem um login. A gente precisa agora de como ele manda isso, né? A gente pode tirar aqui pelo formulário, e no caso real, boa parte das vezes isso não estaria explícito, ele estaria mascarado, ou alguma coisa de obfuscação que o próprio, se você estiver usando React, por exemplo, ele compila de uma forma que já obfusca um pouco, principalmente alguns outros frameworks, ele já faz essa parte de tratamento. Mas nesse caso ele está exposto. Eu usei um timeleaf, né, para fazer, então ficou um pouco mais simples. Enfim, a gente tem aqui de tag, né, o username e e o password. A gente já tem os dois tipos, né, os dois campos que a nossa API recebe, como eu mostrei lá no Scholar Job, ok? Mas antes, vamos validar se está ok, né? Vamos validar como é que isso funciona. Vamos enviar um payload falso aqui, senha e sei lá, senha também. Vamos entrar. Beleza, ó. Isso aqui é um favicon, não precisa saber disso. Vamos em rede. E agora vamos ver como é que está funcionando aqui. A gente recebeu uma autenticação tipo post, né? Uma validação tipo post. E vamos ver o que ele envia, né? De fato. Essas informações aqui a gente pode dar uma filtrada depois, mas isso não é tão necessário. Por quê? A gente já está enviando o corpo da requisição inteiro. Então a gente sabe que a gente enviou senha, como username e password, e a resposta que a gente recebeu, né, como você quer timeleaf está enviando o HTML inteiro, é acesso negado, credencial inválido, ok? Beleza, mas a gente sabe que ele aceitou, ele entrou, né, a gente conseguiu enviar um payload. Vamos ver como é esse bruto, né? Como é que é o payload bruto que ele retorna? Ele retorna isso daqui, ó. A gente já tem agora o payload de ataque, perfeitamente. Vamos agora pro Kali para atacar esse carinha. Primeiro, a gente vai ter que fazer uma validação do seguinte. A gente vai ter que ter uma word list. O ataque que a gente vai fazer é do tipo força bruta. Se você não conhece um pouco sobre segurança, é bom dar uma olhadinha. Mas o que consiste? Você vai ter uma lista de senha. Eu já fiz a minha aqui, que é a minha word list, né? Que ela vai ter uma lista de algumas senhas. E o Hydra, que é essa ferramenta que o Kali já tem, caso você também não conheça o Kali Linux, ele é uma ferramenta, uma distro de Linux focada para a cibersegurança. Eu não vou usar o caso mais extremo, que seria o Rockwell, né? Que ele já vem instalado, mas aqui eu vou usar só um payload que eu mesmo já fiz. E o Hydra, né? Que ele vai forçar essa interação várias vezes. Como a gente não colocou o rate limit ainda, né? Ele vai passar. Então vamos colocar um payload. Eu já fiz um payload aqui de teste. Deixa eu colocar aqui. Segue o payload de teste. Ok? A gente passa o Hydra, né? A gente bota qual é o nome de usuário, né? O username. A gente podia ter também uma lista, né? Para percorrer. Mas nesse caso, vamos supor que a gente já sabia que era admin. E a gente vai ter uma lista de senhas que ele vai iterar. O domínio, né? E um formulário de HTTP com tipo post, né? Com aquela mesma estrutura que a gente pegou lá. Muito bem, vamos testar isso aqui se funciona. E pronto, em poucos segundos a gente já conseguiu craquear aqui. E aí a gente agora tem, né, a senha e o login. Vamos ver se funciona. Admin, let me in. Muito bem, conseguimos. E isso é como você faria usando o Hydra, né? Esse eu estou usando um exemplo de ferramenta. E caso o seu site não tivesse rate limiter. Vamos adicionar agora o rate limiter para a gente ver como é que funciona?
a gente tem aqui nossa ferramentinha do Spring Boot. Vamos abrir aqui, né, o nosso Rate Limiter. Vamos tirar esse componente. Se vocês quiserem um vídeo aí mais especificamente como eu projetei, né, esse Rate Limiter aqui, como funciona, né, qual é a janela de tempo que você pode colocar, qual é o payload de resposta, ou até mesmo como que eu usaria com as próprias ferramentas do Spring Boot, deixei nos comentários, seria massa. Enfim, eu não vou explicar muito bem por cima aqui como é que eu fiz, tá? Mas caso você queira ver um pouco do código, aí pausando aí, tá aqui. Muito show. Agora que esse cara já está comentado, vamos salvar e sair. Vamos rodar o Spring Boot de novo. E vamos fazer o mesmo teste, né? Agora está com o Rate Limiter ligado. Você vê que ele já tinha retornado a senha aqui, pô, em menos de o quê? 2 segundos. Né? Vamos fazer o mesmo teste. Você vê que agora tem um ponto, né? Ele retorna como todas as senhas fossem válidas. E isso é um erro. Né? O nosso Rate Limiter ele faz essa obfuscação, né? Justamente para você não saber qual é a correta. Ele marca que todas são corretas, mas nenhuma é de fato. Né? Isso é muito massa, porque se a gente testar, por exemplo, admin master, que é uma das senhas que ele disse que estava correta, ele dá inválido. Isso aqui pode ser testado também via curl, tá? Se vocês quiserem. Deixa eu até abrir aqui um outro terminal. Licença. Vamos testar bater na porta, né? Várias vezes. Eu tenho um payload aqui que eu já tinha feito, que ele itera, isso aqui é via bash, tá? Ele itera 7 vezes para bater na porta do domínio e ver se passa, né? Então, em tese, ele vai dar 429 aqui. Ó, já deu 429. Isso aqui é porque já tinha a outra requisição pendente, né? O outro atraso. Enfim, se a gente quiser ver aqui com os headers, né? Vamos testar aqui com os headers também. Só para vocês verem como é que tá. Para vocês verem como é que funciona, né? Pronto, ó. Isso aqui já está com o Rate Limiter. Ele já te retorna isso daqui. Né? E ele te dá um status e como está funcionando. Vamos colocar aqui também com um caso válido, né? Pra gente ver como é que seria a response. E tá aí, caras. Vamos voltar agora pro Scala Draw pra gente debater um pouquinho mais. E é justamente o que vai acontecer, né? A gente vai ter o caso limitado aqui também, né? E esse caso limitado, o que acontece? Tu vai definir o tempo, né, de retry, quantas vezes ele pode fazer o limite, qual o tempo de reset, né? Enfim, todas as características que você vai poder usar ali e garantir uma response para mostrar que você está limitado, né? Você teve um rate limit, você bateu ali, enfim, e vai bloquear ali o sistema. Isso é até uma maneira de evitar DDoS, tá? Se você tiver um ataque de DDoS, o rate limiter ou o circuit breaker, ele já barra esse tipo de atividade. E mais importante que isso, né? A proxy, né? Mas isso aí é uma coisa um pouco mais avançada, eu não vou falar nesse vídeo, né? Que é rotação de proxy. Tem uma galera que faz esse tipo de coisa para poder fazer ataque. Mas enfim, isso é outra coisa um pouco mais avançada. E sim, a gente vai basicamente definir isso aqui agora, né? A gente coloca aqui dentro do processamento essas características. E agora, quando ele for bater várias vezes e ele não conseguir, né, com 5 tentativas, né, ou 3 tentativas, depende do que você colocou ali, ele vai te retornar agora o caso limitado. Dessa forma, né, você vai conseguir cuidar melhor ali da sua plataforma e não ter uma resposta que te penaliza, né, o que é muito importante. Enfim, esse era o tópico que eu queria trazer aqui hoje. Né? Tem outras formas de você conseguir fazer essas gambiarras assim, de invasão, né? Mas eu não vou entrar em detalhes. Mas enfim, só sobre isso realmente que eu queria tratar hoje no vídeo, né? É um pouco sobre Rate Limiter, sobre ataques, né? O tipo de ataque normalmente você pode fazer com força bruta, né? Então DDoS, né? Força bruta de invasão, né? Você tentar quebrar a senha ali usando uma word list, né? Ataque de dicionário, e como você burla esse tipo de coisa. Né?
Enfim, eu acho que deu para entender um pouco, né, como é que funciona todo esse processo. E eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais uns vídeos aí, mais pra frente, né, sobre principalmente back-end, né, rede, infra, IA também, né, mais pra frente. E eu espero que vocês gostem. E é isso. Valeu!